Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje nós vamos falar sobre diabetes e disfunção erétil. Ao longo do vídeo, vocês vão poder saber os tratamentos do diabético com disfunção erétil, seja ele clínico ou cirúrgico, para que resolva a impotência. O diabetes é uma doença endócrina, onde o pâncreas não produz a quantidade, às vezes, suficiente de insulina, ou existe uma resistência da ação da insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Qual é a consequência da glicose elevada, aumentada ao longo do tempo? O diabetes e a glicose elevada ao longo do tempo, ela vai causar lesões arteriais, nas artérias que levam sangue até os órgãos, não é só do pênis. Essa lesão arterial pode ser dos membros inferiores, de outros órgãos, e também ela causa alterações nos nervos neurais, diminuindo a transmissão do impulso nervoso. O mecanismo de relaxamento dos vasos para produzir ereção é um mecanismo hormonal, a testosterona, é um mecanismo neural, precisa da transmissão do impulso nervoso durante a erotização até a artéria peniana, e uma condição vascular, os vasos permitir a dilatação dessas artérias e a pressurização do cilindro. Ou seja, o diabetes afeta tanto o mecanismo de transmissão do impulso nervoso, os nervos, quanto os vasos, para não relaxar por obstrução vascular associado ao déficit da transmissão dos nervos, causando com muita frequência a disfunção erétil no paciente após 5 a 10 anos de diabetes. O tratamento clínico do diabetes e da disfunção erétil, ele se baseia no controle adequado da glicemia. Para quê? Para que a lesão neuronal não progrida, para que a obstrução vascular não ocorra ou não progrida. Então, o controle da glicemia, uma dieta adequada, uma atividade física regular, evitar o tabagismo, controlar colesterol, triglicérides, são todas medidas, evitar a obesidade, são todas medidas clínicas que vão prevenir uma evolução da lesão dos nervos e dos vasos. E aliado a isso, pode ser necessário o uso dos vasodilatadores que existem no mercado, são os comprimidos, que o paciente vai usar e, mediante a erotização, o estímulo sexual, avaliar se ainda a condição neuronal e vascular são suficientes para produzir e manter uma ereção até o final do ato sexual. Caso esses tratamentos com controle hormonal, os vasodilatadores não sejam suficientes, o controle da glicemia não sejam suficientes, ainda tem a opção do tratamento injetável. O tratamento injetável é na base do pênis, com soluções de vasodilatadores de ação local, não é oral, ação local. Então o paciente é orientado a se auto-aplicar. Existe uma formulação de 1 a 4 medicamentos associados para ver se tem uma efetividade em ter e manter a rigidez até o ato, finalizar o ato sexual. Caso isso não seja possível, a gente evolui para o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico no diabético é fundamental fazer um controle da glicemia, do controle glicêmico antes da cirurgia, e os cuidados são próprios de qualquer paciente que vai fazer um implante de uma prótese peniana. Esse implante ele precisa ter o maior cuidado para evitar infecção, e os cuidados que a gente tem tido, aliado ao controle da glicose, esses pacientes, praticamente o risco de infecção é quase que muito comparável ao doente não diabético, desde que tome os devidos cuidados. E também os implantes hoje, existem coberturas de antibióticos que minimizam o risco infeccioso durante o implante, além de técnicas cirúrgicas que evitam tocar a pele, é chamado a técnica do no touch, não tocar a pele, seja pela mão do cirurgião, seja pela técnica utilizada, e também os implantes com cobertura de antibiótico ou que permite impregnar antibiótico na estrutura do implante antes de fazer propriamente o implante. Todos esses cuidados são importantes. Agora, no diabético em si, ao longo do diabetes e da disfunção erétil, é muito comum o desenvolvimento de fibroses no pênis.
Essas fibroses estão associadas à redução do tamanho e do calibre do pênis. Portanto, no diabético, é fundamental uma avaliação no pré-operatório, no consultório, em conjunto com o paciente, fazer o diagnóstico da diminuição ou do afinamento do pênis. Por que é importante fazer esse diagnóstico antes do implante? Porque o implante sozinho não recupera tamanho, não recupera calibre. E uma vez detectadas essas fibroses, o médico, em conjunto com o paciente, vai explicar os procedimentos que não só é o implante, mas sim os cortezinhos de relaxamento para ampliar a estrutura do pênis e dimensionar o implante para o pênis ampliado. Seria a reconstrução mais implante no mesmo tempo. Tudo isso é possível fazer então com uma sedação e anestesia local e alta no mesmo dia. Ou seja, o paciente não vai fugir muito do seu controle do açúcar, da glicemia. Se ele usa insulina ou usa comprimidos orais para controlar o diabetes, é plenamente ajustável para uma persistência curta no hospital e isso é orientado e os resultados têm sido muito satisfatórios. Os pacientes ficam muito felizes com a solução, seja ela com comprimidos, seja ela com injetável ou seja ela com os implantes, seja ele maleável ou inflável. Se você ainda tiver dúvidas, preencha o formulário no site, envie uma mensagem no WhatsApp e nos siga nas redes sociais. Terei o maior prazer em ajudá-lo. Conte comigo.